Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, uma tarde recheada de notícias aí do Vascão. Contrato de jogadores renovados. Também aí o Riquelme sendo sondado pelo Sevilha. Time que tem participação da 777 Partners. Vamos falar bastante desse assunto também. Vamos falar da chegada de um atacante que já está praticamente fechado com o Vasco. E muito mais agora para vocês, mas já vai deixando aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Queria agradecer demais aí a galera que se inscreveu no nosso canal, ajudou a gente a chegar a 160 mil inscritos. Muito obrigado, valeu demais aí a quem se inscreveu, quem tá chegando aqui pela primeira vez, também aqueles que já me assistem aqui desde o início, desde quando eu comecei aqui no YouTube. Tem muita gente que me acompanha desde lá de 2019, quando eu criei aqui o nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado mesmo de coração e a todos que estão se inscrevendo aqui no nosso canal. E não vamos parar, né? Vamos em busca aí de 170 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar demais. Bom, pessoal, o Vasco aí que vai enfrentar a Ferroviária amanhã pela Copa do Brasil às 9h30 da noite, jogo com transmissão da Amazon Prime. No vídeo mais cedo eu até falei a respeito desse assunto. Se você não sabe como que faz aí para assistir o jogo do Vasco amanhã da Copa do Brasil, confere o nosso primeiro vídeo aí da primeira edição de hoje, tá explicando o valor e como que você vai fazer para assistir o Vasco amanhã, esse jogo importantíssimo aí contra a Ferroviária, né? Pro jogo de amanhã o Vasco não vai ter aí 3 jogadores. 2 foram barrados, como a gente falou mais cedo, o MT e também aí o Matias Galaza, por opção do Zé Ricardo, estão fora dessa partida. Jogadores foram barrados por opção técnica, né? Não vem jogando absolutamente nada e por isso sequer viajaram com a delegação do Vasco para São Paulo. Quem também não foi para essa partida é o lateral direito Léo Matos, né? Ele poderia, quem sabe, até mesmo ganhar a vaga de titular no lugar do Everton, que foi muito mal no clássico contra o Fluminense. Só que o Léo Matos cumpre suspensão aí pelo 3º cartão amarelo, se eu não me engano, aí na Copa do Brasil, e não vai para essa partida contra a Ferroviária. O Vasco deverá ter algumas alterações, entre elas está aí a estreia do zagueiro Juan Quinteiro no time titular do Vasco. Jogador de 26 anos, vindo de empréstimo aí do Fortaleza até o final dessa temporada, deverá formar a dupla de zaga aí com o Anderson Conceição. Ele deverá ganhar a vaga do Ulisses, que também foi muito mal no clássico contra o Fluminense, né? Também deverá ter algumas outras alterações no time do Vasco, né? A gente espera que o Riquelme entre como titular no lugar do Edmar, porque não dá mais para ver ele como titular do Vasco, um péssimo lateral. E também a entrada do Zé Gabriel no lugar do Matheus Barbosa, né? O Zé Gabriel, que é o primeiro volante que a gente está tendo, né? Já que o Yuri Lara segue contundido, sequer viajou também com a delegação do Vasco. A tendência é que ele volte aí nos próximos jogos. Ainda não está pronto para esse jogo de amanhã, nem ele, nem o Vitinho, que ficou contundido também na pré-temporada do Vasco, sequer estreou com a nossa camisa, né? Tomara que esses jogadores estejam prontos para ajudar o time do Vasco. E o Zé Ricardo não gostou absolutamente nada da atuação do Vasco, principalmente nos clássicos, jogos importantes do Vasco nessa temporada. 2 derrotas, perdeu para o time do Botafogo, que é praticamente pior do que o time reserva do Fluminense, e perdeu para o time reserva do Fluminense por 2-0, tomando um chocolate, né? Poderia ter feito 4-5-0 o Fluminense tranquilamente no Vasco, porque o Vasco não jogou absolutamente nada, não viu a cor da bola naquele jogo. E a gente espera que amanhã isso mude, porque senão 1-0 para a Ferroviária, o Vasco está eliminado da Copa do Brasil. Tem que empatar, não importa se for 0-0, 4-4, 5-5, 10-10, se empata, passa de fase e, logicamente, com a vitória estará garantido aí na próxima fase, na segunda fase da Copa do Brasil. Como eu disse, em caso de derrota, o Vasco estará eliminado, não tem jogo de volta, porque tem muita gente que acha que ainda tem aquele esquema, né? Se o Vasco perder por 1-0, é obrigado a forçar um jogo de volta. Não existe isso mais, esse regulamento aí não existe há já algum tempo na Copa do Brasil. Deixe aí nos comentários se você gosta da alteração que até o momento que está confirmada é a entrada do Juan Quinteiro no time titular do Vasco. As outras ainda a gente não sabe, somente minutos antes da partida para o Zé Ricardo desvendar aí quem vai ser o time titular do Vasco. O Vasco anunciou hoje aí a renovação de contrato de 3 jogadores aí formados na base do Vasco. O Gabriel Peck vem sendo um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada, renovou o contrato até o dia 31 de dezembro de 2026. O Figueiredo também renovou o contrato até dia 31 de dezembro de 2025. O Ulisses também dia 31 de dezembro de 2024.
Esses 3 tiveram seu contrato renovado. Também quem deve ter o seu contrato renovado nos próximos dias deve ser o lateral esquerdo Riquelme, que inclusive já chamou a atenção do Sevilha da Espanha. O clube espanhol está monitorando o Riquelme já há alguns anos e existe a expectativa que eles façam uma proposta pelo jovem nessa janela agora no meio do ano. O Riquelme está em processo de renovação, como eu disse, com o Vasco e deve assinar nos próximos dias a extensão de contrato. Tomara que o Vasco renove até 2027, 2028 aí com o Riquelme, porque ele já tem uma multa altíssima, né? Se eu não me engano, é um pouco mais de 220 milhões de reais. Se o jogador for vendido, tomara que seja por um valor que se aproxime dessa multa, porque infelizmente não tem como segurar jogador hoje, né, cara? E o fato curioso é que o Sevilha é também aí um dos times que a 777 Partners também tem um pequeno investimento, né, cara? Investimento de um pouco mais de 14%. E chama atenção novamente que um clube aí dos investidores que podem investir no Vasco quererem jogadores do nosso time. Foi o Genoa aí atrás do Gabriel Peck, né? Foi o único nome que teve vazado aí realmente, que teve um interesse. Também tem interesse em outros jogadores do Vasco, mas até o momento não existe nada garantido. Vamos aguardar ver se vai pintar essa proposta oficial para o Vasco, quem sabe vender o garoto Riquelme, que tem que ser titular absoluto da lateral esquerda do Vasco. Bom, e para fechar, vamos falar de reforço, né? Mais cedo a gente falou aí sobre o meio atacante Pedrinho, né? Jogador do Volta Redonda, que poderia vir para o Vasco após o término do Campeonato Carioca, meio campista aí de 25 anos, vem chamando a atenção do Vasco. E hoje também surgiu a informação do atacante Eric do Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul. O jogador vem sendo um dos destaques do Campeonato Gaúcho, atacante de 25 anos, em 9 jogos ele marcou 3 gols aí pelo Ipiranga. O jogador é ponta, joga aí pela ponta esquerda, pela ponta direita, revelado pelo Grêmio, não se adaptou aos profissionais do Grêmio e rodou bastante por clubes menores, bem menores, não times assim de nível de Série B, times que nem divisão tem, né? O cara jogou em alguns clubes aí bem questionados, inclusive o próprio Ipiranga, é um time bem minúsculo, né? E o Vasco está indo atrás desse tipo de jogador. Eu vou ser bem sincero com o torcedor, que eu acredito que muitos têm a mesma opinião que eu. Não é esse tipo de jogador que vai salvar o Vasco aí para voltar para a primeira divisão. Não é esse tipo de jogador que vai ajudar o Vasco a ser mais forte em 2021 e, quem sabe, lutar por coisas maiores na temporada. A gente espera que o Vasco contrate algum outro jogador, jogadores de qualidade, só que a realidade hoje do Vasco, infelizmente, sem a SAF é essa. Ah, mas tem uns 70 milhões. Infelizmente, pelo que eu andei pesquisando aí, pelas notícias que eu andei lendo, os 70 milhões vão servir para o Vasco passar o ano de boa. Não é para fazer contratações, ao contrário do que todos nós pensávamos, né, cara? Eu também falei muitas vezes aqui no nosso canal que eu acreditava que esses 70 milhões chegaria para o Vasco aumentar a folha salarial, para contratar uns 4 ou 5 jogadores de peso para ajudar o Vasco a voltar para a primeira divisão, mas não, isso aí vai servir para o Vasco passar o ano no verde, pagar a conta em dias, salário em dias, para o Vasco aí não sofrer durante a temporada com esses problemas, né? Problemas diários que o Vasco vem tendo. E a coisa só vai mudar a partir do momento que o Vasco for vendido aí para o grupo norte-americano pelos 700 milhões. Se o Conselho Deliberativo do Vasco aceitar a venda aí da SAF, obviamente eles vão investir no futebol do Vasco para o Vasco já subir nessa temporada. E a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, porque na minha opinião não pode demorar o tempo que está demorando esse conselho aí ser convocado novamente. Já poderia ter votado a SAF já no dia do empréstimo, cara. Tava todo mundo lá mesmo, vota, cara. Teve uns babaca lá que fingiu de desconhecido, de não entender o que estava acontecendo no clube. Todo mundo sabe o que está acontecendo no clube. O Vasco está afundado em dívidas, há mais de 20 anos, falido, quebrado no fundo do poço, está vivendo a sua pior crise financeira e esportiva da história. Ainda teve otário que perguntou pro presidente do Conselho Deliberativo qual a urgência que o Vasco tinha, né, cara? Lamentável a gente ver alguns vermes insignificantes que ainda fazem parte do Vasco da Gama hoje em dia, né? Na minha opinião, todo mundo tá ciente do que está acontecendo no Vasco. A SAF é a única solução pro Vasco e os caras se fazendo de desentendidos. Já tinha que ter votado ali mesmo e sido aprovada a SAF já para os norte-americanos já estarem no Vasco nessa semana, pro Vasco voltar o mais rápido possível para a primeira divisão. Quanto antes de começar esse planejamento dessa temporada pro Vasco, melhor, cara, porque o planejamento já tá dando errado, e muito errado, porque o Vasco não venceu o time reserva do Fluminense
Fluminense. Isso, na minha opinião, é gravíssimo. Histórico adversário que o Vasco ganha de lavada, o eterno freguês. O Vasco não conseguiu vencer o time reserva deles. Algum problema tem. Alguma coisa está muito errada dentro do Vasco e com certeza foi a montagem do elenco aí pelo Jorge Salgado, pelo Zé Ricardo e também pelo Carlos Brasil, que montaram esse elenco medíocre, tão medíocre quanto o do ano passado, na minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha desse assunto envolvendo esses reforços. Pode ser que chegue aí esse atacante Eric, jogador pode vir para o Vasco. O Vasco deverá desembolsar cerca de 100 mil reais para contratar esse jogador, não em definitivo, e sim por empréstimo. Se o Vasco quiser ficar com ele em definitivo, o Ipiranga quer 1 milhão de reais. Será que vale a pena? Não sei, né, cara? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, tamo junto, forte abraço, saudações vascaína a todos. Vamos torcer por dias melhores e para esse conselho começar logo essa votação da SAF, porque o torcedor quer ver logo a 777, os 777 assumirem o Vasco.